Boa noite, almas queridas. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor, fraternidade. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus e rogamos ao Mestre que nos permita a companhia dos bons espíritos, auxiliando-nos na compreensão e apreensão das lições abençoadas propostas no tema A Justiça que Planejamos. Vamos orar? Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. A mensagem preparatória para a harmonização e integração ao tema proposto foi extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que diz: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos como vosso Pai Celestial. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Para estudo, organização e elaboração do tema da nossa explanação doutrinária, recorremos, obviamente, ao Evangelho segundo o Espiritismo e a outros livros da codificação. Contamos ainda com pesquisas na internet, colhendo sementes de luz, semeadas em artigos espíritas publicados por diversos irmãos em suas páginas abençoadas, aos quais, com profunda gratidão, direcionamos os respectivos créditos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Esta é a sexta das bem-aventuranças proferidas pelo Mestre Jesus no Sermão da Montanha há mais de 2000 anos. Porém, bem pouco dela se fala. Não foi mencionada nem comentada por Allan Kardec, nem pelos espíritos que participaram da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, muito embora tantas outras lhes tenham merecido a atenção. Qual teria sido o motivo? Será que Kardec e a equipe espiritual
Tenho julgado que ainda não tínhamos capacidade de entender o significado dessa afirmativa de Jesus? Que talvez famintos e sedentos por justiça, como estávamos, para saciar a nossa sede de justiça, poderíamos recorrer a métodos separatistas e violentos, desejando a ferro e fogo impor uma justiça sob o ângulo de vista material, sem entendermos o seu significado moral e essencialmente espiritual. No livro Obras Póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, Kardec argumenta com muita propriedade que nessa tríade a primeira condição a ser observada é a fraternidade, pois sem ela não se dará jamais a situação de liberdade e de igualdade em todos e para todos. Se não consideramos as outras criaturas como seres iguais a nós, detentores dos mesmos direitos e deveres que nós, se não tivermos para com todos os demais o sentimento fraterno, dificilmente iremos consentir liberdade e igualdade a todos. A Terra é uma das muitas escolas siderais onde se encontram matriculados espíritos com variadas necessidades evolutivas. Portanto, com lições apropriadas a cada um, seja no aspecto físico, social, moral ou espiritual. A Terra é uma das moradas da casa do Pai, onde há ricos e pobres, bons e maus, santos e facínoras, atletas e paralíticos, gênios e idiotas. E devido a essa aparente injustiça, a afirmativa de Jesus parece distanciada da realidade. O Mestre nos fala de uma justiça que também se exprime nos inalienáveis direitos à liberdade, à propriedade, à vida, ao direito de ir e vir, mas ainda há os que escravizam e os que são escravizados, os que roubam e os que são roubados, os que assassinam e os que são assassinados, os que enganam e os que são enganados, e os que corrompem e os que são corrompidos. E a justiça torna-se uma bandeira de todos os movimentos revolucionários, agitada por adeptos de todas as correntes sociais e políticas. Entretanto, paradoxalmente, tão logo detêm o poder, transformam-se em novos instrumentos de injustiça, coniventes com as forças reacionárias que há milênios dominam o planeta. Os bens da terra podem e devem ser conquistados pelo esforço pessoal e intransferível na aquisição do conhecimento e no trabalho em busca do bem-estar material, do exercício da fraternidade e da solidariedade no convívio social, em permutas constantes de energias, de amor e de paz. Os bens da terra podem e devem ser conquistados pelo esforço pessoal e intransferível. É preciso ter essa participação para o exercício da matéria e dos outros corpos e outras energias. É preciso aprender, é preciso exercitar para aprender a administrar, a conhecer, a saber. Não podemos ficar na dependência, esperando que tudo venha pronto. Cada espírito tem a sua etapa a ser vencida, porém compete a todos o exercício da fraternidade,
da solidariedade, da compaixão e de tantas outras virtudes em favor dos semelhantes. É necessário, porém, que cada um se ajude para que possa ser ajudado, visto que não podemos nos auto-escravizar na dependência e nem escravizar consciências na dependência, na escravização, esperando que tudo aconteça. É preciso de ter oportunidade de desenvolver. Nós somos construtores do nosso destino e herdeiros de nós mesmos. Nós somos hoje o resultado do ontem, seremos amanhã o resultado do nosso hoje. Não podemos esquecer que a evolução tem o condão do merecimento gerado pelo esforço próprio. Não podemos e nem devemos julgar que Deus privilegia uns mais do que os outros, pois Ele a todos ama com igual amor, fazendo chover sobre justos e injustos e o sol nascer sobre bons e maus. Somos filhos da mesma luz divina. O amor divino nos diz que as adversidades da vida são lições abençoadas que nos convidam ao esforço para vencermos a nós mesmos, travando o bom combate, mantendo a fé verdadeira, afastando as nuvens sombrias do desamor, superando as tempestades e os vendavais do mar da vida. Se a própria justiça humana, apesar de suas limitações, estabelece que somos todos iguais perante a lei, como pretender que não sejamos iguais perante Deus, que é a justiça perfeita? Para que não incorramos em enganos, construindo um reino material em detrimento do espiritual, é preciso que modifiquemos nossas concepções a respeito da justiça. Mas, geralmente, a concebemos como atendimento aos nossos direitos e ao cumprimento dos deveres alheios. Pouco pensamos a respeito do que devemos à vida, ao familiar, à sociedade, mas empolgamos-nos no propósito de definir o que eles nos devem. Nossa fome de justiça situa-se por anseio egocêntrico e, às vezes, nos sentimos justiçados quando fazem o que desejamos. Contudo, no plano espiritual, antes da presente existência, pensávamos diferente. Nossos planos foram traçados e nos compromissamos com Jesus, sentindo o peso de nossos débitos de vidas passadas e a extensão de nossas fragilidades. Planejamos a jornada terrena, não no sentido de sermos atendidos em relação às ilusões humanas, mas no sentido de cumprirmos os desígnios divinos que pedem, antes de tudo, depuração de nossas almas, edificação de nossos sentimentos, renovação de nossas ideias. Esta é a justiça que se referiu Jesus. Uma tomada de posição autêntica, corajosa, em relação aos objetivos da própria existência terrestre, não deixando nenhuma dúvida quanto à necessidade de desenvolvermos um sentido de justiça para todos. Quem quer que seja, onde quer que seja, face a qualquer situação. Justiça humana, firmada na justiça das leis divinas. Justiça no nosso cotidiano em relação a tudo e a todos que compõem nossa vida, mesmo quanto aos menores eventos, as mais triviais atitudes do nosso dia a dia. Justiça a nascer no pensamento, no sentimento, a fim de que possa resultar em escolhas e posturas justas em profundidade, não somente em aparência.
entendemos que quando Jesus disse que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados, referia-se exatamente ao sentimento de justiça inato em todos os espíritos. Disposição essa que se pronunciará quando o senso moral também se desenvolver, visto ser este também uma faculdade inata ao espírito. Pretendermos que a justiça venha de fora para dentro, do alto para baixo, não poderá jamais saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça, pois que não brotou e vingou dentro de nós. E desse modo, sem que vigore e resplandeça na mente de cada um nenhum decreto, nenhuma lei será capaz de implantar a justiça em sua pureza e abrangência. A justiça em plenitude, consequentemente, será fruto da observância da lei ensinada, recomendada e vivenciada pelo irmão maior, Jesus de Nazaré. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo o que desejamos que ele nos faça. O que é ainda hoje de difícil realização por uma grande parte da humanidade. E assim, relegando essa bem-aventurança a segundo plano e praticamente ao esquecimento, povos e nações de todos os tempos, após a vinda do Cristo e ainda após o surgimento da doutrina espírita, recorreram e recorrem ao domínio pela força de todo tipo, com a justificativa de estabelecer e implantar a justiça. Portanto, ao que tudo indica, apesar de tantos séculos de tentativas de todo gênero, essas fomes e sedes ainda não foram saciadas. Observamos a ânsia desenfreada de poder e a selvageria com que, ao alcançá-lo, se pretende mantê-lo. Desejo que ainda se observe atuante, mesmo ao custo do cerceamento dos direitos alheios de humanidade, de cidadania e respeito. Mas, se conservarmos a fome e a sede de justiça, isto é, a disposição em nos submetermos às provações escolhidas, fazendo sempre o melhor, ainda que aparentemente o mundo nos reserve toda sorte de injustiças. Mas, com a justiça divina estabelecida no reino dos céus que está dentro de nós, então seremos saciados. Porém, para que isso aconteça, ainda teremos que trabalhar muito, estudar muito acerca das leis naturais e, sobretudo, nos esforçar para aprendê-las e, mais ainda, praticá-las, vencendo as mágoas e dissabores, ódios e rancores, aliviando a alma, nos tornando empáticos, compreendendo a dor alheia sob a luz da compaixão, da fraternidade e da solidariedade, onde eu e você somos um em Deus e em Jesus. No Espiritismo, a justiça que planejamos é a justiça divina que se manifesta através da lei de causa e efeito e é sempre acompanhada de amor e caridade. Essa justiça é perfeita, pois considera as intenções e o contexto das ações de cada um, tanto em vida quanto após a morte. Diferente de punição ou vingança, ela visa a evolução e a reparação do espírito, sendo a lei mais importante para o progresso espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Fora da caridade, não há salvação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E sigamos a nossa caminhada, nossa trajetória evolutiva em Jesus, com Jesus e por Jesus. Que assim seja. Passamos ao momento do passe, rogando aos benfeitores espirituais a fluidificação da água que será servida ao encerrarmos a reunião. Convidamos os médiuns passistas a se posicionar e aos que receberão o auxílio terapêutico do passe misto, magnético, espiritual, solicitamos que permaneçam receptivos com os pensamentos voltados a Jesus. Tenhamos fé. Finalizado o passe, passamos à nossa prece final, dizendo: Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o Teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo. És a paz e a esperança. És a luz que não se apaga. És o amor que não se cansa. Dá-nos força para sermos os arautos do Teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores espirituais e a todas as almas queridas, encarnadas e desencarnadas, que estiveram conosco neste encontro com Jesus. Desejamos a todos uma noite de paz e de luz, com Jesus, em Jesus e por Jesus. Que assim seja.